Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus e tô de volta, pois é, voltei. Não tava bem na outra semana para gravar vídeo, me desculpem em relação à falta de vídeo que a gente teve, mas agora a gente volta com o vídeo e a gente vai falar da Libertadores. Vamos falar da Libertadores, que a gente teve a segunda rodada. E vamos falar como é que foram o desempenho dos brasileiros nessa segunda rodada. Já deixa seu like para poder ajudar. E se você é novo, se inscreva no canal para ajudar em relação ao conteúdo. Tá certo? Bom, e vamos começar falando dessa segunda rodada da Libertadores, que foi do dia 9 a 11 de abril. Vamos começar a falar do Grêmio. Dos brasileiros, a gente teve duas derrotas de brasileiros. O Grêmio, que jogou na terça-feira contra o Huachipato em casa, perdeu por 2-0. Perdeu por 2-0 num jogo horroroso do time em plena arena do Grêmio. Resultado que complica cada vez mais o time do Grêmio, já que na próxima rodada, nessa semana, o Grêmio vai para a Argentina pegar os Estudiantes e não pode pensar em empatar, em perder. Tem que ganhar o jogo de qualquer maneira se quiser pensar em classificação. A gente teve também na terça-feira o jogo do Fluminense. O Fluminense que venceu do Colo-Colo de virada. Um resultado importantíssimo para o time do Fluminense, que ainda briga em relação à classificação na Libertadores. E vamos falar agora dos jogos de quarta dos brasileiros, que a gente teve Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo. A gente teve um jogo do Atlético Mineiro que ganhou na tranquilidade contra o Rosário Central. Resultado importantíssimo para o Galo, que vai encaminhando a sua classificação. Por mais que ainda falta 4 rodadas para o fim da fase de grupos da Libertadores, o Atlético vai conseguindo encaminhando sua vaga. Venceu o Rosário Central por 2-1 na Arena MRV, um resultado importantíssimo, já que na terceira rodada joga em casa de novo, só que joga contra o Peñarol. Vai ter uma dificuldade a mais em relação ao time do Atlético. E o São Paulo que ganhou do Cobressal por 2-0 em casa. É claro, um primeiro tempo que não foi bom do time do São Paulo em pleno Morumbi. Passou dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo teve uma dificuldade, mas o São Paulo conseguiu ganhar de 2-0 do Cobressal, mesmo passando sufoco. E é um resultado importantíssimo que deixa o São Paulo ainda vivo em relação à briga, em relação à vaga. Lembra que o São Paulo que demitiu o Carpini. Nesse jogo que o Carpini ainda estava no comando do São Paulo, como eu já falei, teve dificuldade, ganhou só com 2 gols no final do jogo, mas que agora com um novo técnico, vamos ver como é que o São Paulo vai se comportar diante do Barcelona de Guayaquil, certo? E vamos falar do Flamengo. O Flamengo venceu do Palestino do Chile, 2-0, resultado importantíssimo para os comandados do Tite. Flamengo que fez um jogo excelente, poderia ter feito até mais, mas que conseguiu um ótimo resultado para confirmar sua classificação para a próxima fase. Um Flamengo que está muito bem no comando técnico do Tite. E o Flamengo que nessa próxima rodada vai jogar na altitude contra o Bolívar. Certo? Nessa semana. E foi um resultado muito importante para o Flamengo, que ainda continua brigando em relação às vagas. E é um resultado importantíssimo. E o outro brasileiro que se complicou foi o Botafogo. O Botafogo que perdeu para a LDU fora de casa por 1-0. O Botafogo não fez um jogo excelente fora de casa. Se complicou na competição Botafogo, assim como o Grêmio. E
o Botafogo vai ter que ganhar do Universitário em casa agora com o Arthur Jorge, que é o Arthur Jorge, novo técnico do Botafogo, que tá bem assim, tá bem em relação no comando do Botafogo e vai enfrentar a equipe do Universitário nessa semana, na quarta-feira, certo? Mas o Botafogo não pode pensar em perder ou empatar, assim como o Grêmio. Então Botafogo e Grêmio precisam fazer o resultado nessa terceira rodada para ainda ter chance de classificação, para não se complicarem cada vez mais. E o último jogo que a gente teve dessa segunda rodada foi Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Um jogo que o Palmeiras começou meio complicado, tomou 1-0, mas que o Palmeiras se reencontrou no jogo e virou o jogo sem susto. Por mais que teve esse susto no começo, contra o Liverpool, que o Liverpool abriu o placar, o Palmeiras conseguiu empatar, virou o jogo e ganhou de 3-1. Tranquilos, comandados do Abel Ferreira, encaminhando cada vez mais a vaga. E o Palmeiras que vai pegar o Del Valle fora de casa nessa quarta-feira. Jogo importantíssimo para o Palmeiras, pensando em caminhar cada vez mais a classificação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi os desempenhos dos brasileiros nessa segunda rodada que a gente teve na Libertadores do dia 9 a 11 de abril. E a gente se vê no vídeo dessa semana comentando os jogos dos brasileiros nessa terceira rodada. Um forte abraço a todos, valeu e até a próxima!